Fala galera, beleza? Nossa aula de hoje é a segunda parte aí de Química Ambiental. Vamos falar sobre impactos ambientais no solo e vamos falar também sobre os impactos ambientais nos recursos hídricos, nas águas, ok? Então, para a gente entender bem essa questão dos impactos ambientais, é importante que eu entenda a estrutura, aonde está ocorrendo esse processo de poluição. Nós só consideramos poluição quando há degradação do meio, né, e impactos diretos na saúde, né, do ser humano ou no processo aí biológico, físico, químico dos organismos vivos que compõem o ecossistema, ok? Então, se há aí uma quebra do equilíbrio, se há uma quebra do ciclo biogeoquímico, vamos dizer assim, dos ciclos biogeoquímicos, nós podemos dizer sim que há um processo de poluição. Muito bem, vamos entender aqui o que são os solos, né? Os solos eles correspondem aos primeiros 40 centímetros da crosta terrestre, ok? É compostos aí de minerais e de matéria orgânica, ok? É onde as plantas estão fixadas, aonde elas tiram os nutrientes. E se a gente pensar no solo, a gente vai perceber que o solo ele é composto aí de três fases, né? A fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. Ok? A fase sólida nós temos 50% em relação ao volume do solo, ok? Sendo 45% de minerais e os outros 5% de matéria orgânica. Já quando eu falo da fase líquida, eu estou falando de uma solução de íons. Quais são os íons que estão ali presentes nessa solução? Potássio, cálcio, nitrato, íons de fósforo, ok? De fosfatos, ok? Muito bem. Quando eu falo na fase gasosa, eu estou falando do ar presente no solo, beleza? Então, a mesma composição do ar atmosférico está também na composição do ar presente no solo. Então, nós temos oxigênio, temos argônio, temos nitrogênio, uma concentração maior de CO2. A composição é a mesma. A porcentagem em relação à concentração é um pouco diferente. Okay? No solo nós temos uma concentração um pouco maior de gás carbônico, de CO2, o que é normal, porque ele vai ter micro-organismos que utilizam o oxigênio, né, para produzir o CO2. Né? Então, além das raízes ali que utilizam o oxigênio, nós temos também micro-organismos que fazem essa produção de CO2. Pessoal, minha dicção está muito ruim, porque o aparelho, não me acostumei ainda com o aparelho, então vai ter algumas palavras que vão sair meio emboladas, tá? Então, paciência aí. Beleza, pessoal? Então nós temos o solo sendo composto de três fases, né? Fase sólida, fase líquida e fase gasosa. Fase sólida, 50% do solo é fase sólida, ok? Então vai ter ali minerais e matéria orgânica. Quando eu falo de fase líquida, eu estou falando da solução aquosa. Então nós temos entre 15% e 20% mais ou menos de fase líquida, tá? Só recapitulando aqui. Então nós temos íon potássio, íon cálcio, nitrato e fosfato, ok? E a fase gasosa, nós vamos ter a mesma composição do ar atmosférico, porém com uma concentração maior de CO2. Beleza? Show? Muito bem, vamos lá falar sobre os impactos ambientais causados no solo. Eu vou começar aqui com a mineração, tá? A mineração que a gente vai pensar, obviamente, né, é normal que a gente já ligue mineração com os acidentes, as catástrofes, ok? Quase não saiu, ok? De Mariana e Brumadinho, ok? Ali também teve impactos ambientais, né? Além da perda inestimável de vidas, nós temos também impactos ambientais diretos ali que aconteceram devido àquele rompimento de barragem, ok? Mas quando eu falo de mineração aqui, eu não estou falando de acidentes, né? Porque esses acidentes eles causavam e são provenientes da mineração, mas eu estou falando da exploração, do processo de mineração em si. Então, quando eu penso na mineração, eu tenho sim que pensar nessas palavras, né? Que é a exploração, que é quando você deixa ali aqueles minérios expostos, ok? À chuva, ao vento. Então, existem muitos minérios, tá, que eles são sim considerados poluentes porque eles quebram o ciclo biogeoquímico, ok? Vai quebrar o ciclo do nitrogênio, do fósforo, do oxigênio, do carbono, enfim. Ok? Então, quando você tira esse minério e expõe esse minério, né, às ações, aos fenômenos climáticos,
você está provocando ali, está promovendo o intemperismo, por exemplo, dessas rochas, desses materiais. E uma vez que você tem esse desgaste dessas rochas, desses materiais, é normal que esse material ele se espalhe, ok? Então a exploração ela já é ali uma exposição desse material. Bom, falando em se espalhar, outra palavrinha importante é lixiviação, que já apareceu 2 ou 3 vezes aí numa questão do Enem, ok? Lixiviação, beleza? Lixiviação é o processo de lavagem. Então, quando algum solvente, né, ou alguma substância líquida, ela passa e leva e promove ali um arraste por solubilidade, ou seja, ela passa ali, vai solubilizando e vai levando aquela substância. A gente diz que teve um processo de lixiviação, ok? Que a substância, a lixiviação pode ser ácida, então quer dizer que um ácido passou ali, né? Existiu ali uma chuva de caráter ácido, ou um ácido mesmo propriamente dito, passou ali, solubilizou aquela substância e levou essa substância. Ok? Então esse tipo de contaminação do solo é uma contaminação mais próxima, mais perto da exploração, da mina, né? Onde o minério ele está sendo explorado. É o processo de lixiviação. Quando eu tenho uma contaminação mais longe dessa mina, eu tenho um arraste de partículas. Tá? Então é outro termo importante para você entender esse processo de impacto ambiental no solo quando nós falamos de mineração. Arraste de partículas. Qual é a diferença da lixiviação para o arraste de partículas? Na lixiviação, esse arraste ele acontece mais próximo da mina e por solubilização. Ou seja, o líquido que está passando ali, ele está solubilizando o minério e levando esse minério. Já o arraste de partículas, não. O arraste de partículas já pode ser pelo vento, não necessariamente a substância tem que se solubilizar, ok? Então leva aí para lugares mais longes da mina, ok? Muito bem, mineração. Bom, vocês vão ouvir falar bastante também, quando nós falamos de impacto ambiental no solo, de fertilizantes e agrotóxicos. Talvez, se você tivesse que fazer uma redação sobre impactos ambientais do solo, provavelmente você falaria de fertilizantes e agrotóxicos, ok? Comum, tá? É o mais comum, é aquele que mais aparece na prova, é aquele que é mais explorado. Então, os fertilizantes, pessoal, eles são extremamente importantes, né? Eles servem ali para levar nutrientes para a planta, para agregar o crescimento e desenvolvimento do vegetal, ok? Os fertilizantes mais utilizados aí, eles têm essa base aqui, ó, que são os fertilizantes NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, NPK, já apareceu algumas vezes no Enem também, tá? Então o nitrogênio ele vai ficar presente ali na forma de nitrato, o fósforo vai ficar presente na forma de fosfato, geralmente, e o potássio vai ser na forma do íon potássio mesmo. Ok, pessoal? Muito bem. Qual é o problema dos fertilizantes? O problema é o excesso de fertilizante, porque o produtor muitas das vezes não tem esse controle e às vezes ele pensa que quanto mais fertilizante, melhor o desenvolvimento da planta. Então, acaba sendo usado uma quantidade de fertilizante maior do que o recomendado. E isso vai causar ali um processo de excesso de nutriente no solo. Esse excesso de nutrientes no solo, quando a chuva vem, né, ele vai infiltrar no solo e pode contaminar o lençol freático. Professor, mas contaminar com nutrientes? Contaminar com nutrientes, sim. Ok? Aquilo que eu falei, o excesso de nutrientes quebra o ciclo do nitrogênio, quebra o ciclo do fósforo, quebra o ciclo do carbono, do oxigênio. Né? O fósforo também vai ter um ciclo ali na natureza. Né? Então, se você quebra o ciclo biogeoquímico, aquele equilíbrio que já é natural, você tem um processo de poluição. Ok? Então, o excesso de fertilizante aqui, ó, ele vai causar o excesso de nutrientes no solo, então ele pode contaminar o lençol freático. Se o solo for um solo muito compactado, que não aceita infiltração, essa água ela vai correr na superfície do solo até um recurso hídrico, né? E aí a gente vai falar daqui para frente, né? Então ele pode causar um processo de eutrofização nos rios, que provavelmente você também já ouviu falar. Então, excesso de fertilizante é um problema, ok? É um problema pelo excesso de nitrogênio, ok?
e pelo excesso de fósforo. Tá? O fósforo é muito comum, como eu falei, a gente encontrar o fósforo na forma do íon fosfato. Então, geralmente quando se quer medir ali se existe um excesso de fertilizante, o que é encontrado em maior concentração é o fósforo, né, na presença do íon fosfato. Ok, pessoal? Beleza. Os agrotóxicos, pessoal. Agrotóxico, também chamado de praguicida, também chamado de pesticida, também chamado de defensivo agrícola, ok? A gente pode chamar aí os agrotóxicos desses nomes todos, defensivos agrícolas, pesticidas, praguicidas, vai depender de quem você é, né? Do seu lugar de fala. Eu sempre falo que depende do seu lugar de fala. Se você é um produtor, você não vai querer chamar de agrotóxico, né? Dar essa conotação tão ruim aí para a substância que você está utilizando na sua plantação. Você vai chamar de defensivo agrícola, mas é tudo a mesma coisa, é sinônimo. Agora, os ambientalistas, né, vão chamar de agrotóxico, de praguicida, de pesticida. Beleza, pessoal? Então isso é importante na construção de uma redação. Imagina você citar como coisas diferentes todas essas nomenclaturas aqui que eu falei. Na verdade, são sinônimos. Tá? Os praguicidas, os defensivos agrícolas, eles têm ali uma finalidade muito importante, que é aumentar a produtividade também, assim como os fertilizantes. Os fertilizantes vão dar ali mais nutrientes às plantas. E os agrotóxicos, né, os praguicidas, como o próprio nome já diz, vai combater as pragas das lavouras, né, o que vai aumentar a produtividade. Então, por isso, esse uso dos agrotóxicos de maneira tão indiscriminada. Até dar resultado, não quer saber a concentração. Deu resultado, combateu a praga, é a medida certa, segundo os produtores. Ok? Existem outros caminhos para combater essas pragas, porque nós entendemos que é preciso combater essas pragas. Mas existem outros caminhos? Existem. Né? Existem hoje vírus que são geneticamente modificados exclusivamente para combater essas pragas. E depois eles meio que auto se destroem. Né? Então existem feromônios, né, que vão atrair os machos e vão aprisionar os machos, impedindo o processo ali de reprodução. Existem várias técnicas, só que são técnicas mais caras e às vezes que exigem maior planejamento a longo prazo. Os agrotóxicos não, né? Colocou, funcionou, é rápido, é barato, é mais viável do ponto de vista econômico. Beleza? Então, por isso, esse debate todo em relação aos agrotóxicos. Destaquei aqui o DDT. Provavelmente você já ouviu falar também. Ok? O que é o DDT? É o dicloro difenil tricloroetano. Dicloro difenil tricloroetano. Só olhar para a molécula aqui, coloquei a molécula para você poder entender. Ó, dicloro, 2 cloros, né? Difenil, radical fenil, tricloroetano, 2 carbonos aqui, ó. Beleza? Muito bem. Então, os agrotóxicos ou defensivos agrícolas, eles são um problema. Porque esses compostos aqui geralmente são organoclorados, e por isso eu citei o DDT. Organoclorado, composto orgânico que possui cloro, ok? Qual é o problema? Não dissolve na água, são insolúveis na água e além disso são tóxicos. Quando eles vão parar nos recursos hídricos, que nós vamos ouvir daqui a pouco sobre isso, ok? Eles podem intoxicar ali os animais aquáticos, né? Então assim, é muito preju, né, utilizar o DDT, porém é barato e tem resultados imediatos. Então lembra que o cara lá que está produzindo, né, ele vai utilizar até um nome bonito, ele vai utilizar o nome defensivo agrícola, tá? Mas nós não podemos esquecer que existem danos irreparáveis quando esses compostos são organoclorados, que possuem essas características, são insolúveis em águas e ainda são altamente tóxicos, tanto para nós seres humanos quanto para os seres aquáticos, ok? E para terminar aí a poluição do solo em relação aos impactos ambientais, vamos citar os radionuclídeos, ok? Os radionuclídeos são substâncias radioativas, ok? Que possuem aí emissões de partícula alfa, beta, gama, ok? Bom, essa contaminação do solo
ela é mais isolada, porque a gente vai pensar nos acidentes nucleares, né? Então, se ocorre, por exemplo, um acidente na usina nuclear, a potência dessa explosão vai arrastar as partículas por quilômetro. Então, lugares que, de repente, estão longe ali dessa usina nuclear, que teoricamente não é atingido de maneira direta, vai passar a ser atingido num acidente. Agora, o ponto principal aí que é importante falar é que essas substâncias, que são substâncias radioativas, elas estão presentes em equipamentos de tomografia, equipamentos de tratamento de câncer, e esses equipamentos, num determinado instante, eles são descartados, eles são trocados. E o descarte desses equipamentos precisam ser feitos de forma correta, porque se esses radionuclídeos, se esses núcleos radioativos, eles ficam expostos, ok? Eles podem causar essas emissões e causar um processo ali de ionização. Nós que já estudamos radioatividade, nós vamos lembrar que a partícula alfa e beta, elas não são tão ali penetrantes, né? Agora, a radiação gama, que não é partícula, a radiação gama, ela é ionizante. Ela causa um processo ali de ionização, ela pode causar um processo de ionização da água no nosso corpo e afetar todo o funcionamento celular. Então ela é extremamente perigosa, ok? Nós temos aí um caso aqui no Brasil muito famoso de 1987, que é o acidente de Goiânia do Césio 137. Possivelmente você já ouviu alguma coisa sobre isso, você já viu uma reportagem, um documentário sobre isso, tá? É muito legal. Se você não conhece, vale a pena conhecer, porque é algo que já apareceu também algumas vezes em questões. O Césio 137, o acidente em Goiânia, um acidente, se eu não me engano, de 1987, ok? E aconteceu exatamente por conta de um equipamento hospitalar que foi descartado, que foi encostado lá de forma errada, ok? Então as pessoas ali humildes tiveram acesso ao Césio 137, o Césio brilha, né? Então as crianças começaram a brincar, levaram para casa, crianças e adultos, e morreu ali quase um bairro inteiro. Foi um massacre radiológico, né? Vamos dizer assim, de radiação, ok? Então é importante aí que vocês saibam disso. Qual seria a maneira certa então de descartar esse lixo radioativo? A maneira correta é você aprisionar esse lixo em recipientes de concreto armado ou chumbo, para evitar primeiro o contato, né, que as pessoas tenham ali com esse material, ok? E segundo, para evitar que existam ali emissões radioativas. Claro que você não vai aprisionar o equipamento todo, você vai retirar o material radioativo com uma roupa de proteção adequada e reservar essa substância radioativa dentro de cápsulas de... E aí você vai reservar essa substância radioativa dentro de cápsulas de concreto ou mesmo de cápsulas de chumbo. Ok, pessoal? Beleza, então. Então nós temos aí, ó, mineração, ok? Fertilizantes e agrotóxicos e radionuclídeos como os principais problemas aí de poluição do solo, tá? Na verdade, falta um outro elemento super importante que eu vou trocar de quadro aqui para falar para vocês, que é em relação ao lixo, ok, pessoal? Ao lixo. O lixo é um importante poluente. Beleza? Vamos lá? Bora! Trocando de quadro, temos aí o lixo. O lixo, que é um resto da principal atividade humana, né? Aquilo que não serve mais. E é importante a gente se perguntar sobre o que é o lixo, né? Então o lixo é esse resto da atividade humana. Mas o que não serve para mim pode servir para outra pessoa como matéria-prima, né? Então, se eu pensar que o meu quarto estava cheio de lixo, você vai falar, nossa, que nojento, cheio de lixo, em decomposição. Não, o lixo para mim aqui era resto de papel. Então eu juntei aquele resto da atividade humana, aquele resto de papel e joguei fora. Então isso é um tipo de lixo, é aquilo que não serve mais. Ok, pessoal? E aí quando eu penso em lixo, eu tenho que pensar de onde está vindo esse lixo. Se ele é de origem domiciliar, se ele é de origem industrial, se ele é de origem comercial. Porque quando eu sei o tipo de lixo, eu sei onde eu vou destinar esse lixo ou qual a preocupação que eu vou ter em destinar esse lixo.
ok? Em guardar esse lixo, vamos dizer assim. Então vamos lá. Aqui eu coloquei algumas origens, né, algumas possíveis origens dessa atividade, de restos de atividade humana, né, que não servem mais. Então, nós temos aqui o lixo domiciliar, que seria restos de alimentos, restos de embalagens, o papel, né, enfim, essas pilhas, poderia ser pilhas, restos de produtos eletrônicos. Então, esse é o lixo domiciliar, ok? Então, são esses restos aí, é o nosso lixo, né? Basta a gente olhar aí para a nossa lixeirinha aí que nós vamos ver o que é um resto de materiais que nós não utilizamos mais e que nós julgamos não servir mais para nós, ok? Nós temos o lixo comercial, né, que vai ter ali papel. Quem vai estar participando desse lixo comercial aqui? Quem está nesse nicho, né? Quem está nesse nicho do lixo, ok? Quem está nesse nicho aí são os bancos, os comércios de uma forma geral, lojas, né? Então estão aí nesse nicho. O que esses caras descartam? Descartam principalmente papel, né? Sacolas plásticas, que é onde as roupas estavam, enfim, uma série de atividades. Nós temos o público, e aí vem, né, aquele lixo da varredura, né, das ruas. Então, restos de folha, ele tem matéria orgânica, tem plástico também. Então, tem uma série de produtos que a gente encontra na rua. Tem o serviço público. Serviço de saúde hospitalar. Então, esse lixo aqui é um dos mais perigosos, né? O que vai ter nesse lixo aqui, que é o lixo de serviço de saúde ou hospitalar? Seringas, agulhas, vamos ter ali gases, vamos ter restos de tecidos humanos, professor. Sim, restos de tecidos humanos. Coisas que vão para o lixo, né? Que vão ter um descarte. Claro que a gente está falando de um descarte adequado, mas também estamos falando de um descarte inadequado, daquele hospital que simplesmente joga no lixo resto ali de tecidos humanos, ok? Resto de culturas de células, né? Resto de medicamentos. Então, esse lixo hospitalar, ele é um lixo super preocupante para nós, ok? Portos e aeroportos, o que nós temos ali de portos e aeroportos? Restos de alimentos, né? Restos de atividades ali em relação a embalagens. O perigo desse lixo aqui, ó, de portos e aeroportos, é porque o lixo nem sempre, né? Obviamente, nem sempre é um lixo nacional, né? É um lixo internacional. E nós estamos vivendo aí um período de coronavírus que nós não sabemos de onde esse vírus veio, né? De algum lugar ele originou e ele viajou, né, por portos e aeroportos. E aí ele pode ter não simplesmente viajado numa pessoa, mas ele pode ter viajado num objeto. Não é isso? Então esse lixo é um lixo preocupante, apesar de ninguém dar nada para ele. Ok? Os lixos industriais, aí a gente pensa nos lixos das metalúrgicas, das siderúrgicas, e das indústrias de uma forma geral, né? A gente pode pensar em diversos outros setores da indústria. O lixo agrícola, então nós vamos pensar no resto de fertilizantes, restos de agrotóxicos, que nós vamos falar daqui a pouco, o que mais? Embalagens, né? Enfim, também uma série de fatores que estão agregados de equipamentos, né? Restos de equipamentos que estariam agregados à parte agrícola. E o entulho, geralmente, é um lixo mais inerte. O que eu quero dizer com isso? Você pode pegar esse lixo e reaproveitar e fazer um processo de reciclagem. Esse entulho aqui, geralmente nós temos aí na construção civil, né? A construção civil gera esse entulho. É um problemaço, porque o entulho geralmente ele tem muito volume, mas quando ele é bem reaproveitado, quando ele é reciclado, hoje já existe uma técnica bem avançada, que já sofreu ali uma adesão muito grande, sobre a reciclagem desses produtos, né? Reciclagem de entulho. Se a gente for ver a última reforma do Maracanã, né, que foi, não sei se foi para as Olimpíadas, não sei, foi feito com esse tipo de material proveniente da reciclagem de entulhos. Então a gente já vê que existe aí um avanço até mesmo da sociedade em busca desse tipo de material.
Beleza, pessoal. Então nós conseguimos aqui olhar para a origem do lixo e aí você já começou a pensar o quanto lixo a gente tem. E tem mesmo, tem muito lixo, tá? Agora, professor, qual é o problema do lixo com a poluição do solo? Vamos lá. Bom, tem diversos problemas, né? Porque quando a gente pensa em lixo, o lixo não é igual. O lixo que tem na minha cidade não é igual ao que tem na sua cidade, que não é igual ao que tem em outro estado, que não é igual ao que tem em outro país, porque, como nós falamos, o lixo depende das atividades humanas. Se nós temos atividades diferentes, né? Então as regiões mudam, nós temos também um lixo diferente. Nós podemos ter um lixo caro ou um lixo barato, né? Mas qualquer tipo de lixo, pessoal, ele vai ocupar um determinado espaço no seu destino final. Porque é isso que nós fazemos, né? Juntamos o lixo na nossa casa, ou no comércio, ou na indústria, ou nos portos e colocamos ali para que um sistema de coleta ele leve o lixo. E aí parece que ele está levando para o além, né? Porque a gente passa a não se preocupar mais com ele. Quando o lixeiro passa, o lixeiro levou o lixo. Para onde que o lixeiro levou o lixo? E é esses destinos que a gente vai discutir aqui no lixo, né? Então, quando eu falo de lixo, eu tenho que pensar quais são os destinos possíveis desse lixo. Então, eu tenho os lixões, tenho o aterro controlado, tenho o aterro sanitário, tenho a usina de compostagem, né? Que usina de compostagem e a incineração, ok? Bom, o que nós temos em relação a esses destinos de lixo? Nós temos o chorume. O chorume ele é gerado, né, pelo lixo. E aí a gente começa a fazer uma conexão entre o lixo e a poluição do solo, né? Não sei se você já ouviu falar do chorume. O chorume é um líquido proveniente da decomposição do lixo. Então eu levo o lixo para algum lugar, para um desses destinos que a gente vai discutir aqui, e esse lixo ele entra em decomposição, então ele gera esse líquido, um líquido escuro, mal cheiroso, ok? E esse líquido ele é rico em matéria orgânica. Você vai falar, pô, que beleza! Então ele pode ser um adubo. Só que o chorume ele é rico em matéria orgânica porque ele é produto da decomposição do lixo, mas junto com esse líquido não tem só matéria orgânica. Existem também todos os residuais do lixo. Então se eu estiver falando, por exemplo, de um lixo hospitalar, de um lixo mais pesado, industrial, eu vou ter ali junto com esse líquido escuro metais pesados, ok? Os metais pesados são metais tóxicos, são metais que não saem do nosso organismo. Depois que ele entra no nosso organismo, ele não sai. Então como que ele pode entrar no nosso organismo? Ele contamina o solo, porque o chorume é esse líquido proveniente da decomposição do lixo. Então nós sabemos que tem lixo úmido, né? Tem o lixo seco e o lixo úmido. Então esse líquido chorume pode vir da umidade do lixo. Como ele pode vir também proveniente da água da chuva, né? A água da chuva que vem lavando o lixo, né? Tá chovendo ali sobre o lixo e ela vem lavando e o chorume vem descendo, né? Vem descendo. Quando ele chega próximo ao solo, ele infiltra no solo, ok? Então imagina uma carga de matéria orgânica muito grande infiltrando no solo e ainda uma carga de matéria orgânica contaminada, ok? Pelos produtos tóxicos ali que existiam nas embalagens, no resto de produtos que nós utilizamos e que nós jogamos fora, em pilhas, né? Então esse chorume ele vai contaminando o solo, ele vai se infiltrando no solo, podendo chegar aos lençóis freáticos, contaminando ali as reservas de água, os mananciais, ok, pessoal? Então olha isso. Então o chorume é um cara que gera uma preocupação e não tem como não gerar o chorume, né? Aquilo que eu falei, existe o lixo úmido, existe a exposição também do lixo por parte da chuva, tá? E vai existir esse líquido escuro, rico em matéria orgânica, mas também rico em contaminantes, ok? Bom, a grande questão é para onde eu mando esse lixo, tá?
Vou começar aqui pelos lixões, porque até 2010 nós tínhamos 76%, tá, do destino final desse lixo aqui no Brasil de lixões. Até 2010 nós tínhamos 76%. E por que que é algo legal da gente estar falando aqui, da gente estar discutindo aqui nessa aula, pessoal? Porque os lixões, eles eram a maioria, mas existe uma luta para acabar com os lixões a partir de 2010. E essa luta é uma luta por lei, ok? Que fala sobre o destino dos resíduos sólidos no nosso país, ok? Então, o que são os lixões? Os lixões são aqueles terrenos gigantescos aonde tem muito lixo. Então, por exemplo, todo o lixo da cidade vai lá para esse terreno e joga lá e deixa lá e bora, entendeu? Então tem ali aqueles funcionários, se a gente pensar na cidade, né, aqueles funcionários da prefeitura que vão trabalhar no lixão, que vão catar e vão jogar ali, vão fazer um monte, mas não existe um projeto, não existe o planejamento, não existe nada controlado. Aí você vai me perguntar, professor, e o chorume? Bom, o chorume é a pergunta que eles vão fazer também. Chorume, né? A coisa tá rolando ali. Então, aquele monte de lixo vai sofrer todo o impacto dos fenômenos, né? Então, o vento que passa ali leva um mau cheiro, a chuva que bate ali promove ainda mais a formação do chorume, e o chorume vai descendo, porque o lixo está sendo decomposto. Professor, mas que tipo de material tem ali? Só Deus sabe, né? Então não é um tipo de destino, né, de lixo, de resíduo sólido controlado. O lixão é uma bagunça. E com isso você tem impactos ambientais importantíssimos. Pessoal, vamos levar em consideração que todas essas falas aqui, esses destinos do lixo, tá, já foram abordados no Enem, ok? E é um tema super atual, porque química ambiental, como eu falei com vocês, sustentabilidade é um tema atual, ok? Então, os lixões, eu tenho lá aquele líquido que está escorrendo, né, por meio do lixo ali, o lixo em decomposição, ele vai entrar, ele vai infiltrar no solo e ele vai contaminar aquele solo. Então aquele solo, e se um dia acabar o lixão, como que a gente faz em tirar o lixão todo dali? Bom, primeiro que se o lixão ficar muito tempo ali, o lixo vai começar a ficar soterrado. Então vai ser muito difícil você tirar aquele lixo dali. E se você conseguir tirar o lixo, o solo vai ficar improdutivo. Por quê? Porque ele está contaminado. Não tem como descontaminar o solo, lógico que existem técnicas. Você pode tirar o solo daquele local, levar para outro lugar, lembrando que o solo são aqueles primeiros 40 centímetros da crosta, né? Leva o solo para outro lugar e faça um processo de tratamento, ok? Ou posso tratar o solo no lugar. Só que essas técnicas são técnicas caras, que requer dinheiro, ok? Então, como no Brasil nós temos muito território, né? O que nós geralmente fazemos? Fazemos o lixão aqui, o lixão está cheio, nós vamos para outro lugar, né? Vamos explorar outro lugar, porque esse aqui está cheio. Beleza? Muito bem. Então, os lixões não são definitivamente a melhor saída para armazenar lixo. O lixo precisa ir para algum lugar, não é, pessoal? Nós estamos gerando lixo aí, comprando coisas aleatórias e isso gera lixo e não tem jeito. Então o lixo ele vai existir, ok? Ele vai existir e ele precisa ir para algum lugar. O que nós temos que pensar é o que fazer com o lixo. Você já deve ter ouvido aí algumas histórias aí. Vamos mandar o lixo para o espaço, né? Exatamente o que eu falei que o brasileiro faz. Acabou um espaço do lixo, manda para outro lugar. Pessoal, mandar para outro lugar, mandar para o espaço, só vai distanciar o problema da gente, mas não vai resolver, não é uma ideia sustentável. Beleza, então os lixões ali, eles têm um impacto ambiental gigantesco. Outra coisa legal de falar aqui que o lixo ele forma é o gás metano, ok? O gás metano também é proveniente ali da decomposição da matéria orgânica, beleza? Mas qual é o problema disso? Isso também causa poluição no solo? A questão do gás metano é que em locais de lixões, ok? Pode-se haver explosões, ok? Pode-se haver queimas, combustão, processo de combustão. Exatamente porque o gás metano é muito combustível. E durante o processo de decomposição do lixo, geralmente gera o gás metano. E tudo isso
dentro dos nossos lixões, ok? Bom, qual é a outra opção? A outra opção é o aterro controlado, que o Brasil também tem aterro controlado, tá? O aterro controlado é um lixão melhorado, vamos dizer assim, né? É um lixão que quase que está certo, né? O aterro controlado é aquele terreno com muito lixo, só que já é como o nome já diz, ele é controlado. Já teve ali um olhar diferenciado para a deposição desse lixo. Então se deposita lixo, uma camada de terra, lixo, uma camada de solo, né? Lixo, uma camada de solo. Falei terra, uma camada de solo, melhor, né? Terra, uma camada de solo, uma camada de solo. Qual é o intuito disso? Qual é a ideia de tudo isso? Que o chorume gerado por aquele lixo, né? Ele não penetre facilmente até o solo base, ok? Então adianta, ajuda, é o essencial, é o bom? Não é o bom, né? Porque o solo que está ali intercalando lixo, solo, esse solo vai estar contaminado, né? E dificilmente o chorume não vai chegar até a base do solo. Ok, pessoal? Não vai chegar até a base do solo. Então, o aterro controlado, ele tem essas camadas de lixo e solo, porém tem contaminação. Nós estamos falando aqui de impactos ambientais no solo, não esqueça. Então, aterro controlado não é a melhor das soluções, ok? Contamina do mesmo jeito, o líquido lá ele infiltra no solo, vai contaminar. Lembrando que nenhuma dessas situações, nem que eu citei, nem que eu vou citar, nesses lugares onde se armazena lixo, você pode depois construir casas, por exemplo. Vou construir um prédio aqui, não dá. Né? O máximo que vai acontecer é fazer daquele lugar uma área verde. O solo fica altamente instável. Imagina, colocando lixo, solo, vai ficar instável, ou seja, vai ficar inapropriado para qualquer tipo de construção civil. Pessoal, aterro sanitário. Aterro sanitário é o que é o melhor, né? Vou colocar, é o destino mais trabalhoso, mais que se gasta mais dinheiro para fazer, mas é o sonho de consumo, né? Eu até engasguei para falar do aterro sanitário, porque seria o sonho de consumo pensando nesses três, ok? Professor, mas por que você não levou em consideração esses outros dois? Porque para quem tem uma realidade de lixão, que é o nosso caso, né? 76% em 2010 de lixão, que gera lixo como ninguém, o Brasil gera lixo como ninguém, ok? O aterro sanitário é o aterro dos sonhos, dos nossos sonhos, ok, pessoal? Então, o que tem no aterro sanitário de tão diferente? Bom, primeiro, que você planeja, você coloca no papel esse lixão, né? Esse lixão chique demais que é o aterro sanitário, você coloca ele no papel antes de qualquer coisa. Então você escolhe um terreno apropriado, né, uma área apropriada, você vai fazer um buraco nessa área, então tem uma obra ali, beleza? Vai cercar essa área, ok? Ou seja, cercar essa área vai impedir ali de que outras pessoas tenham acesso ao lixão. Lembra que lixão tem de tudo, ó. A origem dele é muito louca, pode ter desde papelzinho de bala até restos de tecidos humanos. Então tem de tudo ali. Então se cerca essa área, faz um buraco, pega o solo nesse buraco e impermeabiliza. Ou seja, coloca um plástico bem grosso ali antes de colocar o lixo. Porque dessa forma, ó, o plástico você sabe que demora demais para se decompor. Então o plástico é um ótimo impermeabilizante. Então quando você coloca esse plástico, você impede que o chorume desça até o solo, que ele infiltre no solo. Olha que legal, ok? Então você faz aquele buraco gigantesco, ok? Faz um buraco gigantesco e forra esse buraco gigantesco de plástico. Tudo muito bem planejado, né? Não é um buraco qualquer, é um mega buraco, ok? E forra tudo de plástico, ou seja, o solo está protegido. Beleza?
todo lixo que chega ali, ele é compactado, beleza? Por que que ele é compactado? Ele é compactado para ocupar o menor espaço possível. Lixo não tem função inteira. Ah, eu tenho uma barra de ferro, vou jogar essa barra de ferro, ela tem que ficar inteira. Ué, se ela é lixo, se ela não serve para nada, ela desse tamanho ou desse tamanho, tanto faz. Ok? Então o lixo é compactado e é colocado nesse aterro, né? Então é colocado uma camada de lixo, ok? É colocado também lá na superfície, até antes do lixo, é colocado uma grade, é colocado cascalho, depende muito do aterro sanitário. Eu estou falando aqui porque essa parte da lona, todo aterro sanitário tem. Essas proteções adicionais, ok? Alguns aterros têm, aí depende do projeto, e outros não. Então alguns aterros, depois da lona, né, forrou lá o solo com a lona, vai colocar uma tela e vai colocar cascalho, pedras, para realmente impedir, criar um filtro ali para o chorume e restos de lixo não passar de jeito nenhum para próximo do solo. E aí vai colocando camadas. Às vezes você vai falar, ah professor, mas agora as camadas vai ficar igual aterro controlado. Vai ficar igual aterro controlado, vai ficar ali, ó, lixo compactado, olha isso, lixo compactado, solo. Lixo compactado, solo, lixo compactado, solo, lixo compactado, solo, lixo compactado, solo. Encheu o buraco, que vai demorar pra caramba, porque o buraco é imenso, beleza. Nós vamos continuar o projeto aqui, numa área verde, num parque maravilhoso. Posso construir ali? De forma nenhuma. Vou fazer um parque aqui, uma área verde na cidade maravilhosa, que ninguém vai desconfiar que aqui embaixo é no lixo. Ok? Então olha só o aterro controlado, olha a estrutura desse cara. Nós temos um solo impermeabilizado, ok? Nós temos camadas de lixo compactado e solo. Aí você vai falar, mas esse solo também não vai ficar contaminado? Ele vai ficar contaminado, mas ele vai ficar numa proporção menor do que qualquer outro desses que nós citamos, né? Então a contaminação, o chorume presente ali, ele vai existir, mas ele vai ficar só naquela área do lixão. Ele não vai infiltrar no solo e, consequentemente, né, não vamos correr o risco de ter um solo infértil dali para baixo e de ter uma contaminação nos lençóis freáticos, ok? Então o aterro controlado, ele é a melhor solução para nós que estamos vindo de uma realidade de lixões, ok? Outra coisa no aterro controlado também, bom, você deve ter lembrado do metano. Professor, você falou que o lixo gera metano que causa pequenas explosões e tá. Pois é, no aterro controlado, além disso tudo, né, tá igual venda de alguma coisa. Além disso tudo, você ainda tem, então além disso tudo, você ainda tem no aterro sanitário, você tem ali um sistema de drenagem. Então você drena o chorume, tá? O chorume, aquele chorume não fica ali o tempo todo. Né? Ele vai ser gerado, vai ficar ali, mas você tem um sistema de drenagem para retirar o excesso de chorume. E você tem um sistema de drenagem para tirar o metano. Então é como se você tivesse duas bombas diferentes. Tá? Uma que vai tirar o metano, uma que vai tirar o chorume. Professor, mas para onde que vai esse chorume? Okay? O chorume que é retirado dali, geralmente ele vai para uma piscina de chorume. Então se faz ali um lago para se depositar chorume. Ah, professor, a gente não pode vender esse chorume porque é rico em matéria orgânica. Lembra que é rico em matéria orgânica, mas tem coisas tóxicas ali, né? Entre eles os metais pesados, que vão prejudicar o metabolismo ali, que podem contaminar novamente o solo. E a retirada de metano, de gás metano, para ser queimado, para que evite ali possíveis processos de explosões, né? Pequenas explosões ali. Por exemplo, né, você deixar no solo gás metano, gás combustível, que pode sofrer ali um processo de explosão, de ignição a qualquer momento, não é muito inteligente, né, pessoal? Então existe esse sistema de drenagem para o metano e existe também esse sistema de drenagem para o chorume. Então você já deve estar aí apaixonado pelo aterro sanitário, e tem que estar mesmo, né? Porque o aterro sanitário é a melhor saída. No Brasil tem aterro sanitário? Lógico, tem aterro sanitário. Como eu falei, desde 2010 para cá, nós estamos aí lutando para terminar, acabar com esses lixões. Usina de compostagem, pessoal.
Na usina de compostagem, nós estamos na busca do composto. O que é o composto? O composto é pegar esse lixo, essa matéria orgânica, e o lixo de matéria orgânica principalmente, ok? Adicionar através de tubos oxigênio para que bactérias aeróbicas, ok? Micro-organismos aeróbicos e anaeróbicos facultativos consigam decompor essa matéria orgânica. Então, na decomposição dessa matéria orgânica vai gerar, obviamente, gás carbônico. Tem que ser um ambiente controlado para gerar esse processo aqui de compostagem, ok? Para que você evite a contaminação, para que aquela contaminação que tem em todo o lixo, de metais pesados, de produtos tóxicos, eles não fiquem em evidência, a gente consiga tirar somente aquilo que é matéria orgânica. Então a gente pega o lixo e trata o lixo, ok? Trata o lixo, coloca ali num processo de compostagem. Para que serve esse composto na usina de compostagem? Ele vai servir como ração, ok? E ele vai servir como adubo. Então eu vou utilizar o lixo, a matéria orgânica do lixo, para adubar. Eu vou utilizar a matéria orgânica do lixo para fazer ração, ok? Se a gente pensar no ponto de vista que alimentos, restos de alimentos também são considerados lixos. Obviamente, aquilo que eu falei, prestando atenção em que tipo de lixo você vai pegar para que a contaminação ela não seja passada à frente, né? Porque se eu também fizer um tratamento na usina de compostagem, onde seja um lixo ali com contaminantes, eu vou passar essa contaminação adiante, que não é o caso, beleza? Usina de compostagem nós temos também no nosso país, mas o que é predominante, no caso, são os aterros sanitários e aterro controlado. Incineração, pessoal, queima do lixo, incineração. Então o lixo é compactado e queimado. Aí você vai falar, cara, essa é a solução, porque aí nós não vamos precisar mais desses terrenos que vão ficar inutilizados para a construção civil. Vamos queimar o lixo, vamos queimar, incinerar o lixo. Eu li aí que países de primeiro mundo fazem esse processo de incineração. Bom, parece ser a solução ideal e tem tudo isso que você falou de vantagem, né? O lixo é compactado, é queimado, eu vou destruir aqueles lixos, né? Que podem gerar aí algum problema para mim. Então, se eu tiver agulhas, restos de tecidos humanos, eu vou queimar tudo, vai ser uma beleza. Porém, sempre tem um porém, né? Sempre tem um lado ruim. Assim como nos nossos aterros sanitários, existe lá a piscina de chorume que alguém precisa olhar para ela e falar o que eu faço com isso, ok? Na incineração, na queima do lixo também vai ter um problema, porque nem tudo são flores, né, pessoal? Então, quando eu queimo o lixo, eu gero o quê? Gases tóxicos, ok? Bom, nos países de primeiro mundo, né, ou grande parte deles, trabalham com filtros, ok? Então, eu gero lixo tóxico? Eu gero, mas também eu tenho filtros que vão impedir essa proliferação, esse arraste, né, de gases tóxicos aí para toda a minha cidade ou para todo mundo, né, contribuir aí com o aumento de CO2, tá? Porém, se isso não for altamente controlado, a incineração acaba sendo um tiro no pé, ok? Porque você está gerando gases tóxicos, você está emitindo mais carbono, agravando o efeito estufa, se você pensar no CO2, vai gerar gases tóxicos mesmo, né, como monóxido de carbono, além de substâncias chamadas de dioxinas e furanos. Nossa, que substância é essa? Dioxinas e furanos. Não estudei isso, professor. Possivelmente não, né? Possivelmente você não fez essa estrutura. Mas as dioxinas e furanos, elas são compostos orgânicos, né? Eu estou falando aqui agora porque é realmente nesse contexto que elas se encaixam, né? Elas não são funções orgânicas, nada disso. São moléculas que são chamadas de dioxinas e furanos. São compostos orgânicos que têm uma parte aromática. Aí você vai falar, pô, parte aromática quer dizer que ela tem dificuldade de quebra, ela é muito estável. Perfeitamente. E por isso elas são tóxicas. Então, na queima da matéria orgânica, geralmente são gerados esses gases. Principalmente se a incineração ela não corresponder a uma combustão completa, ela não for completamente oxidada. Então, gera esses gases que são tóxicos e muito perigosos, ok? Então, a incineração ali, ela é uma solução, ela
ela é uma via de solução, assim como a usina de compostagem, mas ela também tem danos, né? Então, se você escolhe o aterro sanitário em vez da incineração, ok. E se você escolhe a incineração no lugar do aterro sanitário, também ok. Porque todos eles ali vão ter uma justificativa do porquê fizeram uma escolha de destino do lixo. Pessoal, para a gente terminar, aí eu não falo mais de destino do lixo, né? Coloquei aqui ligado ao lixo, sobre o programa R3, que é bastante discutido aí nos vestibulares de uma forma geral, né? Discutidos aí dentro do quesito sustentabilidade. O princípio R3 ele está focado em 3 pontos. Reduzir o consumo. Será que você consegue? Será que eu consigo reduzir o consumo? Reduzir o consumo, porque se eu reduzo o consumo, eu reduzo o lixo. Por que nós temos muito lixo? Porque nós compramos demais, ok? Claro, nós vivemos num mundo capitalista, né? O mundo capitalista ele vive para vender, não é verdade? Então, se ele vive para vender, eu sento na frente da televisão, eu sento ali na frente do meu celular, na frente do Netflix, tarará, e o cara vai me vender coisas, ok? O tempo inteiro ele vai me vender coisas, ou com propagandas que invadem o vídeo, ou na marca do tênis do cara lá que é o principal do filme, ou que é o vilão do filme, daquele que você mais gosta. Ele vai te vender coisas. Essa é a intenção do mundo capitalista, que você consuma o último celular, consuma a última TV, com bordas infinitas e com tudo mais, ok? Então a primeira ideia para a gente gerar menos lixo, né, que você deve estar achando lindo e maravilhoso, a aula de lixo e papapá, mas você tem que reduzir o consumo. Ok? Então o programa R3 fala sobre a redução de consumo. Isso é muito difícil, né, pessoal? E pedir menos embalagem. Quando você pede um hambúrguer, por exemplo, que ele vem em 300 embalagens, né? E tem embalagem do hambúrguer, e tem o saquinho que vem, e tem o saco de papel que vem com o nome da loja. Uma loucura, não é isso? Uma doideira. Então reduzir o consumo, reuso, o segundo R, ok? E o terceiro R de reciclagem. Então, se a sociedade caminhar por essas 3 vias, com certeza tudo vai dar certo, né? Então, reduzir o consumo, ou seja, não gerar lixo, né? Antes da gente pensar o que vamos fazer com o lixo, para onde vai esse lixo, da onde vem esse lixo, eu nem gero. Então, reduzir, ok? Reuso não é reciclagem. Quando você pega a bolsinha de mercado e você coloca lixo, você está fazendo um processo de reuso, não de reciclagem, tá? O reuso é você ressignificar um objeto. Então aquele objeto que estava servindo para trazer compras, agora ele serve para colocar lixo. Você modificou o objeto? Não. Você ressignificou aquele objeto. Isso é reuso, né? Pegar uma garrafinha plástica e pegar uma garrafinha de refrigerante, né, cortar e plantar dentro dessa garrafinha é reuso, não é reciclagem. A garrafinha continua sendo lá, você só cortou, né, a garrafinha e ressignificou essa garrafinha. Reciclagem nós já temos o processo de mudar o objeto. Então eu peguei a garrafinha plástica, levei para reciclagem. Então ela passou por uma triagem e essa garrafinha plástica se transformou numa tampinha, né, se transformou num potinho qualquer, né, que não é o potinho de refrigerante. Então nós temos o processo de reciclagem. Ou pode ser até o próprio potinho de refrigerante, né, mas foi derretido o plástico e foi refeito o processo industrial. Aí sim nós temos o processo de reciclagem. O processo de reciclagem ele é mais complexo, ele exige uma transformação, não apenas um ressignificado. Pessoal, dessa forma nós terminamos aí essa parte de lixo. Vamos falar sobre impactos ambientais nas águas daqui a pouquinho, tá? Espero que esteja tudo bem, beleza? Vamos lá falar sobre impactos ambientais na água. Muito bem, galera. Mudando aí o quadro, né? Vamos falar aqui sobre os impactos ambientais nos recursos hídricos, nas águas, ok? Vamos começar aqui, ó, para falar sobre esses impactos ambientais na água. A gente precisa começar a falar sobre a eutrofização dos rios, ok? Bom, eutrofização dos rios,
como você já deve ter estudado na biologia, né? É quando você tem um excesso de nutrientes, e esse excesso de nutrientes causados principalmente por fertilizantes. Lembra aí do início da aula quando eu falei de fertilizantes, né? Os principais fertilizantes: NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, ok? No nitrogênio, no caso, com a presença do nitrogênio, nós temos os nitratos, ok? Com a presença do fósforo, nós temos os fosfatos. Então, o que causa o problema é o excesso de fertilizante. Então, quando o produtor usa muito fertilizante, esse excesso ele escoa para os recursos hídricos da cidade, ok? Então, nós temos a água que vai infiltrar no solo, contaminando ali os lençóis freáticos, e temos também a água que vai escorrer sobre o solo até os recursos hídricos, ok? E ali vai causar um excesso de nutrientes. Qual é o problema desse excesso de nutrientes? O excesso de nutrientes vai causar aí a proliferação de algas. Essas algas vão ocupar a superfície da água, impedindo a entrada de oxigênio e luz, ok? Então a luz vai ser impedida de entrar, então os seres fotossintetizantes ali vão impedir de fazer, né, vão ser impedidos de fazer a fotossíntese. O oxigênio que vai ser dissolvido na água, ou que deveria ser dissolvido na água, devido ao contato da água com o ar atmosférico, isso não vai acontecer. Então vai faltar oxigênio, vai ter aí um impacto na biodiversidade. Bom, coloquei aqui agrotóxicos também, porque como nós conversamos aí no início da aula, os agrotóxicos, apesar de não causar esse excesso de nutrientes, ele tem ali o composto chamado de DDT, lembra dele? DDT. Ok, esse DDT ele causa ali um processo de intoxicação nos peixes e nos seres aquáticos em geral. Ok, então coloquei aqui os agrotóxicos, coloquei um asterisco aqui na frente, ok, para identificar que eles vão causar um impacto ambiental. Não é a eutrofização somente para os fertilizantes, mas os agrotóxicos vão ter um impacto ali nas águas a partir de uma contaminação, ok? Bom, outro cara que eu citei aqui nos impactos ambientais nas águas é o petróleo, né? O petróleo ele tem sido bastante discutido aí, bastante falado nos últimos meses, vamos dizer assim, né? Porque nós tivemos aí um derramamento de petróleo, e esse derramamento de petróleo, vamos lembrar quem é o petróleo, né? O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, lembra disso? Hidrocarbonetos são compostos apolares, ou seja, que não são solúveis na água. Então aí mora o problema, né? Então quando você tem um derramamento de petróleo a partir de um navio, né? Nós tivemos, como eu falei, uma situação aí próxima a essa, né? Não se sabe se é criminoso ou se não é, que aconteceu na costa do Brasil, na costa nordeste, ok? Nós temos uma formação de uma nata, né, desse composto, que é um composto apolar. Então, como o petróleo não se solubiliza na água, por ser uma mistura de hidrocarbonetos, nós temos essa formação dessa nata superficial. Okay? E a maneira de conter essa nata, esse petróleo, tem duas formas, né? A primeira delas, a primeira medida é conter a mancha, tá? Porque o petróleo, assim como as algas lá, né, ele vai impedir a entrada de luz. Ok? Então ele vai criar uma película na superfície da água. Você deve imaginar, pô, se não se solubiliza na água, ok, melhor. Só que essa película protetora, vamos dizer assim, superficial, vai impedir a entrada de luz. E aí nós temos o problema ali dos seres fotossintetizantes. E, além disso, nós temos a solubilidade de oxigênio, que também vai ficar prejudicada. Além disso, né, aqueles animais que vivem na costa, que são aves, o petróleo ele pode ali aderir às penas e causar ali uma intoxicação, impedir com que as aves elas consigam ter uma mobilidade ali. Beleza? Então o petróleo ele é esse problema de não se dissolver. A maneira de conter é conter a mancha a partir de boias, ok? E aí existem várias técnicas para retirar. Uma delas pode ser sugar o petróleo da superfície, ok? Sugar essa parte superficial. Mas existem várias técnicas.
O Enem, inclusive, já citou algumas técnicas e uma delas foi com nanopartículas, mas isso você não precisa saber, ok? Isso estava contextualizado. A ideia ali era falar sobre o derramamento de petróleo, ok, pessoal? Muito bem. Outro problema que impacta ambiental, nós temos os esgotos, né? Os esgotos, principalmente os esgotos domésticos, ok? O que a gente tem que saber em relação aos esgotos domésticos? Matéria orgânica. Matéria orgânica em decomposição vai criar um mau cheiro, né? Então esse mau cheiro, né, no caso é um problema muito parecido aqui na eutrofização, que nós vamos ter também a decomposição de matéria orgânica, porque o excesso de algas ali vai fazer um processo de decomposição, né? Aquelas algas elas vão começar a se decompor devido ao excesso, ok? Agora aqui também é a mesma coisa. Aqui nós vamos ter também uma decomposição de matéria orgânica. Só que aqui a matéria orgânica são as fezes, né? Os restos, os dejetos. Aqui na eutrofização nós temos a alga em decomposição, os peixes começam a morrer e entrar em decomposição. Então o mau cheiro é uma característica comum desse processo de eutrofização e do processo de decomposição da matéria orgânica nos esgotos. Outra coisa que nós temos aqui é o pH, a mudança de pH. Devido à presença da ureia, nós vamos ter ali uma mudança de pH. O pH vai subir, vai ficar mais básico, ok? Os coliformes fecais, um outro problema também das águas, né, poluídas ali pelos esgotos, porque nós temos um problema de saúde pública. Quanto mais coliformes fecais, maior é a chance de doenças. E aí gera um problema em cadeia, né? Porque se você tem um problema de saúde pública, você precisa de mais atendimento, de mais profissionais para esses atendimentos, de mais postos para esses atendimentos, ok? Então gera ali uma reação em cadeia, vamos dizer assim, ok? Então as estações de tratamento de água, elas são essenciais quando nós falamos de saneamento básico, ok? Muito bem, outra palavrinha aí que aparece são os surfactantes, né? O que é isso? Surfactantes. Surfactantes é a presença do detergente. Hoje nós temos detergente biodegradável, ok? Mas ainda assim o excesso de detergente, tá? Ele causa ali a formação de espuma nos recursos hídricos, o que é um poluente, ok? Óleos e gorduras, o excesso também causa um problema sobre a solubilidade do oxigênio. E aí entra no mesmo problema. Se não tem oxigênio disponível, não tem biodiversidade. Então o excesso de óleos e gorduras também vai ser um problema que está relacionado ao esgoto. Pessoal, outro problemaço aí, quando nós falamos de impactos ambientais nas águas, nos recursos hídricos, é a chuva ácida. Bom, a chuva em si ela já é ácida, né? Ela tem um pH aí por volta de 5,6, ok? Porém, quando nós falamos de chuva ácida, nós estamos falando do agravamento da acidez da chuva. E aí entra dois caras, o dióxido de enxofre, o SO2, e o NO2, o dióxido de nitrogênio, ok? Aí você vai perguntar, e o CO2? E o gás carbônico? Ele não acidifica o meio? Lógico que acidifica. Porém, nós não podemos esquecer que o CO2 ele já faz parte da composição do ar atmosférico. Lembra? Com 0,035%? Beleza, então nós temos que tomar cuidado para que esse CO2 ele não aumente a concentração no ar atmosférico. E com isso não gere ácido carbônico, não acidifique ainda mais o meio. Então nós temos lá a questão das queimadas, temos a questão da queima dos combustíveis fósseis, tudo isso. Só que eu destaquei aqui dois caras que não fazem parte da composição natural do ar atmosférico, que são esses dois caras que eu falei para vocês, o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio, ok? O que acontece? O nosso dióxido de enxofre, ele vai reagir com a água e vai formar o ácido sulfuroso e depois, né, na reação seguinte, na próxima etapa, o ácido sulfúrico, ok? E o NO2, quando ele reage com a água da chuva, ele forma o ácido nitroso, HNO2, e depois o ácido nítrico na segunda etapa, ok? Da onde vem esse SO2, da onde vem esse NO2? O SO2 ele pode ter três origens aí, tá? Ele pode ter origem do petróleo, derivados do petróleo, combustíveis fósseis, principalmente os óleos, ok? Óleos diesel,
óleo combustível. A gasolina também vai ter SO2, também vai gerar SO2, né, esse gás poluente, mas não tanto quanto os óleos. Professor, mas o petróleo, os combustíveis fósseis, eles não eram basicamente de hidrocarbonetos? Da onde saiu esse enxofre? O enxofre aí são os contaminantes, ok? Basicamente é formado sim de hidrocarboneto, é a composição básica dele ali, ok? Mas nós temos ali os contaminantes que estão associados ao petróleo, entre eles o enxofre. Então o processo de combustão gera o SO2, gera o dióxido de enxofre, ok? Outra origem aí do SO2 é das indústrias de ácido sulfúrico. Então a formação do ácido sulfúrico gera o SO2. E aí se a indústria não tem um controle correto desse descarte, vamos dizer assim, do SO2, se não usa um filtro correto, vai ter sim uma poluição do SO2, ok? E o SO2 também ele pode ser emitido pelas indústrias metalúrgicas e siderúrgicas, ok? No processo ali de lavagem, de lixiviação do processo, ok? Então o SO2 ele pode ser gerado na queima de combustíveis fósseis, nas indústrias de ácido sulfúrico e nos processos metalúrgicos, ok? E o NO2 ele pode ser gerado na queima de combustíveis fósseis também, nós já conversamos sobre isso. Na queima de motores internos, de combustão interna, nós temos a geração do NO2. Lembra que o NO2 ele até é um catalisador para a quebra do ozônio? Você lembra disso, que a gente já conversou sobre isso também quando falamos de poluição atmosférica. Beleza. O NO2 ele é mais controlado. Por quê? Porque o catalisador, aquele equipamento que tem no escapamento do carro, ele consegue converter esse NO2 em gás nitrogênio. Então ele já não é hoje uma preocupação principal, vamos dizer assim. O catalisador do carro consegue aí resolver grande parte dessas emissões poluentes. Agora o SO2 ainda é bastante preocupante. Pessoal, para terminar aqui em relação aos impactos ambientais nas águas, nós temos os metais pesados. Eu citei os metais pesados um pouquinho antes, né, no quadro anterior, e você deve se perguntar o que é o metal pesado. O metal pesado são substâncias que possuem densidade maior que 6 gramas por centímetro cúbico. E qual é o problema desses metais pesados? Os metais pesados eles são cumulativos do nosso organismo. Então eles não participam do nosso metabolismo. Então ele acaba criando um processo de intoxicação, ok? Então eles são acumulados, ok? Durante a cadeia trófica. Então, por exemplo, uma indústria que joga um metal pesado no rio, né, provavelmente o peixe ele vai ter essa concentração de metal pesado, porque o metal passou na cadeia trófica. Eu consumo peixe, provavelmente eu vou ter esse metal pesado também. Ou seja, a gente percebe que o metal passou por diversos nichos, ok? Sem sofrer alteração, tá? Então ele vai sendo fixado no nosso organismo sem passar pelo processo metabólico, sem passar por uma quebra. Os dois metais pesados importantes aí, ó, é o mercúrio e o chumbo. O mercúrio ele causa aí problemas no nosso sistema nervoso, então ele vai ser acumulado. Pessoa que gosta de comer muito peixe, que tem uma alimentação à base de peixe, não é muito comum para nós, né? Nós temos aí um gosto às vezes por uma comida japonesa, alguma coisa do tipo, mas a gente não consome todos os dias peixe. Essas pessoas que consomem todos os dias peixe, né, que tem uma alimentação muito à base de peixe, o tempo inteiro à base de peixe, ela tem que fazer teste constantemente para saber os níveis de mercúrio no sangue, porque é muito comum ter esses metais pesados devido ao consumo de peixes, ok? Devido à contaminação das águas. E o chumbo, ele já atua diferente, ele se liga aos sítios ativos aí das enzimas e atrapalha o nosso metabolismo. Ele também tem a procedência dele, a origem dele também é de descarte industrial. Ok, pessoal? Então, vamos lá recapitulando. Quando nós falamos de impactos ambientais nas águas, nós temos a eutrofização dos rios causado pelos fertilizantes. Então, excesso de nutrientes causa proliferação das algas, que vai impedir a entrada de oxigênio. Consequentemente, os peixes vão começar a morrer devido a esse déficit de oxigênio. Então você tem ali um processo de decomposição de matéria orgânica. Então você pode ter a alga passando por esse processo de decomposição, mas todo o ecossistema ali, ele sofre com isso, ok?
Petróleo, nós temos que lembrar quem é o petróleo. O petróleo é um mix de hidrocarbonetos, então ele vai ter dificuldade na solubilidade. Consequentemente, derramamento de petróleo causa problemas, ok? Então nós temos que pensar em métodos de separação de mistura, e aí eu destacaria separação de mistura, para a gente tentar conter, por exemplo, a mancha de óleo, ok? Esgoto, fico ligado aqui nos principais pontos, né? Os detergentes, a solubilidade do oxigênio, que é prejudicada pelos óleos e as gorduras. Saúde, né? Quando eu penso em coliformes fecais, presença da ureia quando eu penso em pH, e matéria orgânica, né? A gente pensa nas fezes ali, que é o excesso, né? O excesso de fezes. A gente sabe que os rios e lagos eles têm uma capacidade de recuperação de matéria orgânica, né? Não é qualquer matéria orgânica que a gente joga ali que entra num processo de eutrofização ou num processo de poluição. Os rios e os mares eles têm uma capacidade de se regenerar. É só quando tem um excesso, né? Ou seja, vai acima da demanda bioquímica de oxigênio. Chuva ácida, prestar atenção nesses dois caras aqui, ó, no SO2 e no NO2, e aí eu presto atenção na origem deles, na emissão, porque para a gente poder controlar esse agravamento de acidez da chuva, eu preciso prestar atenção na origem, ok? Da onde ele está vindo. E os metais pesados são aqueles que vão atrapalhar o nosso metabolismo e causar até algumas doenças, né? Se a gente pensar no funcionamento celular. Ok, pessoal? Beleza. Se precisar de qualquer questão, estou resolvendo uma questão, não achei a resolução na Bernoulli, não entendi a resolução da Bernoulli, pode me mandar, ficarei feliz em responder essas questões para você. Grande abraço, tchau e até a próxima. Fui!